Vem comigo. Olha o que é que nós temos. Essa coluna só de mostrando profundidade e aqui temperaturas. A uma profundidade de 100 metros, a temperatura é de 20 graus, 21 graus Celsius. A uma profundidade de 500 metros, temperatura 7 graus Celsius. E assim sucessivamente. Olha a observação importante para que você não use valores errados. Ele quer saber qual é a temperatura quando a profundidade for 400 metros. Só por curiosidade. 400 metros, você concorda que está nesse espaço? E por que é importante eu me preocupar com isso, Sandro? Porque ele disse que a temperatura, a variação da temperatura é linear entre duas medidas consecutivas de profundidade. Então, para eu poder fazer o cálculo, eu tenho que pegar medidas que tem aqui, que são consecutivas. Para caso 100 com 500, calcula qualquer temperatura desse lado, se a profundidade for de 100 até 500. Aí pode calcular. De 500 até 1000, você calcula qualquer temperatura desse lado, mas se eu estiver trabalhando com números de quê? De 500 até 1000. Aonde é que se encaixa o 400? Ele vai se encaixar nessa parte. Então eu não vou poder usar o 1000 nem o 3000, porque para eu conseguir a temperatura correta relativa a 400 metros de profundidade, segundo a questão, eu tinha que usar duas medidas consecutivas. Só assim era permitido calcular a temperatura. Então, eu deixo só o que importa. Agora eu vou te perguntar. Quem depende de quem? É a profundidade que depende da temperatura ou é a temperatura que depende da profundidade? É a temperatura que depende da profundidade. Então, temperatura é a variável dependente, Y. A variável independente é o X, que é o quê? Profundidade. Então, aqui meus pontos, ó. 100 e 21, nós temos 400 e a minha resposta que eu quero. E você tem, ó, 507 graus. Não vou usar as unidades, eu já sei que o Y vai estar em graus. E como a questão diz que é linear, então, olha o que é que eu faço. Delta Y, delta X. Delta Y, delta X. Aproveita. Vou subtrair, ó, fica atento. Fiz de baixo para cima, mas pode ser o contrário. 7 menos 21 dá menos 14. 500 menos 100, delta X, dá quanto? 400. Fica ligado. Olha o que é que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer ao contrário, ó. Y menos 7. Se eu fiz Y menos 7, eu mantenho a maneira que eu fiz a subtração. 400 menos 500. Se eu fizesse 7 menos Y, eu tinha que fazer 500 menos 400. E agora, Sam? Tranquilo, ó. Corta 2 0 com 2 0. Nessa multiplicação, menos com menos vai virar mais. Eu tenho 14 e 4. O que é que eu tenho que fazer? Dividir. Então, 14 dividido por 4, 3,5. Igual a Y menos 7. Sam, o sinal menos com menos é mais. Esses números, eles se multiplicam, ó. Menos 1 vezes o menos 14, deu mais 14, dividido por 4, 3,5. Passo 7 para esse lado positivo. Então fica 10,5 é o valor do Y, 10 graus e meio. É a temperatura numa profundidade de 400 metros. Valeu!